a gente não se diverte muito, assim, a não ser que seja uma coisa engraçada. Igual a gente, no início já passou muitas coisas. Eu já caí dentro de um batistério e tantas outras coisas assim, super engraçadas. Mas a gente procura aconselhar o pessoal a buscar referências boas. Porque tudo é a base de referência, né? Tudo. Uma maquiagem boa, a gente procura referência. Um teatro bom, a gente busca referência. Uma música boa, a gente busca referência. Então, se tá amador, vamos buscar referência pra ficar profissional. Vamos buscar referência pra ficar uma coisa assim, tipo... Uau, nossa, realmente eles trabalharam. Não só ensaiar uma vez, porque às vezes a gente ensaiando uma vez... vai ficar malemar, mas se a gente perseverar ali nos ensaios, trabalhar ali com o figurino, separar alguém para produzir figurino, alguém para fazer pesquisa das maquiagens e todo mundo trabalhar junto, fica um trabalho bem mais cuidado, fica uma coisa assim bem mais preciosa de se assistir, mais bonito, sabe? Com unidade, né? Com unidade. E aconteceu já alguma vez, tipo, de vocês caírem, ou aconteceu alguma coisa assim, tipo, que vocês lembram uma situação para contar? Algo assim engraçado, outra vez que passaram vergonha, porque às vezes alguma coisa vai errado. Várias vezes. Né? Na igreja de vocês vocês, lembram assim? Na igreja de vocês, por exemplo, um dos nossos meninos, ele tava entrando em uma cena super séria pra falar com o suricate e a peruca dele caiu, assim, e ele foi carregando a peruca na mão, assim. E eu caí dentro de um batistério, a coisa mais engraçada que já aconteceu na vida foi essa. Você caiu dentro de um batistério. Com Deus e o diabo em cima de mim, assim, eles pesavam muitos quilos, 180 quilos, 130 quilos, e eles dois caíram em cima de mim, eu pesava 60 quilos, foi muito engraçado. No meio da cena, assim, a igreja achou que fazia parte da peça, eles faziam uau! Tipo assim, você lá montou. E o pastor foi correndo, o pastor foi correndo lá, eu saí de maca, todo imobilizado na igreja, fui pro hospital. Foi bem funny, assim. Então já aconteceu muito. Aconteceu o que contigo? A gente foi ministrar num restaurante em Orlando. E a cena era que eu tacava água nele. Aí eu taquei água, a água caiu e o chão era muito liso. Na hora que eu fui puxar ele pra derrubar ele no chão, eu que caí de bunda. Nossa. Muita Gente, Foi um tombo, eu assim, sei, e tipo, aí eu não conseguia né? levantar. Eu caí, não conseguia levantar porque a minha sapatilha tinha um saltinho e eu ficava tentando pegar impulso pra levantar e só escorregava e todo mundo começou a rir. Imagina, cara, que Foi muito legal. deve ser difícil. Mas acaba que o pessoal entra no clima, dá risada, e o pessoal entende também. A gente procura não ficar nervoso, porque se a gente ficar nervoso, o pessoal vai falar, nossa, bichinho, tadinho. A última coisa que a gente quer é dó. Então, quando acontece isso, a gente já fala, gente, tá difícil aqui. Fica a dica aí, galera. A última coisa que eles querem é dó. Deixa sangrar. Uma vez eu caí nesse mesmo dia que ela caiu, eu caí segundos antes. Eu saí escorregando, assim, deslizando, fui parar debaixo da mesa do pessoal no restaurante. E aí eu levantei rapidamente, subi correndo e falei, me desculpe o atraso, é que eu acabei de levar um tombo. Aí o pessoal, caraca, começou a rir. Mas acho que tem os dois tipos de cena, de problemas, né? Aquele que é em cena, que todo mundo vê, todo mundo participa, dá risada, chora, e aquele que era no backstage, né? Ninguém viu, só gente que viu. Aconteceu comigo e com a Leila. A gente fez a cena. A gente fez a cena e eu voltei pro backstage, tava tomando água e a Leila ia sair logo em seguida de cena. Aí o que eu fiz? Eu encostei na porta pra ela poder passar. Isso que eu encostei na porta, a porta tava encostada falsa. E aí eu caí pra trás da escada. A escada quilométrica. Não, a escada tinha duas escadas, uma escada muito grande e uma escada muito curta. Eu caí na muito curta, mas todo mundo achou que era muito comprida, porque só tinha uma escada, aparentemente. E aí eu caí, mas a Leila, em vez de me ajudar, né, Leila? A Leila teve uma crise de riso que não parou. Ele rolou, se quebrou todo. Ele se quebrou. Mas depois que a gente voltou em cena, a gente não conseguia mais fazer a cena. E ninguém entendendo, né? Por que a gente não tava conseguindo fazer a É isso cena? que eu falo, porque acontece, Porque você tem que aconteceu voltar lá atrás. na pegada em vez de esperar. Então eu acho que isso às vezes acaba sendo pior, né? Porque a gente sabe o que aconteceu, mas o pessoal não sabe o que aconteceu, acha que a gente tá de Ou palhaçada. então quando é troca de roupa. Ah, tá Eu bom. fui trocar roupa rápido, que tem que ser tudo muito rápido. O Fabrício foi tudo, arrebentou o meu vestido. Eu tive que fazer a peça inteira com o vestido aberto. Deus do céu, deve ser muito, tipo... Foi, ela pegou aquelas espadas e desceu a espada nisso. Bastidores, hein? Ninguém nem imagina que isso Deu com a acontece. espada assim. Vocês estão sempre lá, sempre profissional, então a galera nem imagina o que tá acontecendo. E às vezes tem igrejas que vocês têm que ficar num lugar bem apertado. Que nem na nossa igreja, o lugar não é aquele lugar que se passou. Vocês tiveram que se acomodar ali atrás da bateria, Foi, e apertadinho, e um vai passando som, o outro vai entrando, tipo... Acontece também de o microfone
não desligar, o pessoal não botar o microfone. Aí o pessoal fica falando lá de trás enquanto a gente tá fazendo a cena, ou ficar cantando. Nossa, o pastor da nossa igreja, ele tem um microfoninho. Ele tem um microfone agora igual aqueles de, né? Chique. E às vezes ele não desliga e ele vai tossir. A igreja inteira que tá no banheiro escuta ele tossindo. É muito engraçado. O que aconteceu comigo de ruim desse microfone foi que eu tava em cena, o microfone aqui, já dentro da minha boca, assim, eu chorando, ajoelhado. E eu tinha tomado água com gás antes de entrar em cena. Aí eu tomei muito, eu amo água com gás. Aí eu entro, meus filhos, não! Aí eu, oh Deus do céu, sério? Eu não fiz isso. Não, mas recentemente a gente tava gravando Era Uma Vez, não ia falar o nome dela, na verdade ela foi no banheiro e ela deu descarga. Eu já vou ligar. Mentira. Na gravação. Quem tá no banheiro? Satanás! Desculpa, fui eu. Ouviu todos os gases. Não, mas é só descarga. Misericórdia. É só descarga. Mas são coisas que a galera nem imagina que São erros acontecem, técnicos. tipo, cara, que legal. A gente já conversou bastante, vários assuntos, mas eu e a Lari, a gente trabalha com jovens, é uma coisa que queima no nosso coração. Eu acredito que como o teatro queima no coração de vocês, é a missão. Trabalhar com a juventude é algo que queima no nosso coração. E a gente realmente tem tentado passar uma mensagem para os jovens de se apegar a Cristo, tipo assim, não por aquilo que Ele pode dar para você, mas por quem Ele é. Uma geração apaixonada pela essência de Jesus. E como que é para vocês, assim, que viajam várias igrejas, que conhecem vários ministérios, em relação aos jovens? Como que vocês sentem hoje a juventude cristã dentro das igrejas? Porque a gente sabe que tem igreja que os jovens são espirituais, mas tem igreja que jovens é muito oba-oba, que vocês saem com eles após a ministração. Então vocês sentem isso, eu tenho certeza que vocês conseguem ter esse feeling. Vocês têm algo assim que vocês conseguem compartilhar? Sim, a gente percebe assim, são duas realidades, na verdade. É porque eu acho que a igreja está enfrentando momentos muito, muito críticos assim nos últimos dias, mas também igrejas que não estão enfrentando isso. Não sei se é por causa de incentivo da parte da liderança, se é o espelho que eles veem na liderança, que faz ter uma juventude assim, focada no reino, focada na obra, assim, um povo unido, assim. Mas a gente vê também muita gente assim que tá perdido dentro da igreja, que não sabe o que tá fazendo ali, que não tem um foco, não tem um chamado. Então a gente vê as duas realidades, mas a nossa oração é para que os jovens sejam incendiados, para que os jovens sejam inflamados com esse calor, esse amor do Senhor e que essa próxima geração não perca essa presença de Deus, não perca esse amor pela obra. Porque a gente vê pastores cansando assim de lutar e de ganhar o reino, assim, mas jovens sentados, jovens estagnados e nós somos cheios de vida, cheios de vigor. Tem muito que aprender com todos esses pastores aí que foram exemplos na geração pra gente, Com né? certeza. Então nossa oração é para que essa outra metade que a gente percebe se reanime, reavive e possa aí ganhar o reino, assim, na presença de Deus. Uma coisa que com certeza mantém o ministério de vocês é a oração. Amém. Né? Sem uma vida de oração, acho que é impossível, porque a gente ministra, a gente sabe como que é o peso de estar ali ministrando para um povo, né? Existe uma expectativa, o pessoal está esperando. E existe também uma batalha espiritual por trás disso. Sim. Então nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. Tipo, para vocês, a questão da oração é algo muito importante. Né? Vocês estão sempre orando, dificuldade às vezes. Sim. Às vezes tem igrejas que nós vamos que a gente sente muito sono, que a gente sente um peso muito forte, assim, um cansaço muito grande. Muita dor de cabeça, ou dor do corpo. A gente sabe que é espiritual, né? ou a gente sente muita... Como que fala? Opressão. Não, fugiu a palavra. Quando a igreja não flui, muito Entendi. bloqueio. Sim. Onde parece que a gente tá ministrando e parece que a igreja não O tá pessoal ali. tá longe, tipo, Parece- dispersa. Mas também tem igrejas que a gente vai que qualquer coisa que a gente fala o pessoal glorifica e parece que eles... Certo que tem igrejas que são muito silenciosas, que isso não significa que eles não Claro, estão não, com certeza, a gente prestando entende. atenção. Sim. E igrejas que são bem... Mas que acho que- glorifica que estão ali. Acho que vocês sentem, né? A questão, assim, é o mover ali espiritual. Independente se é uma igreja pentecostal, tradicional, isso não significa nada, mas eu acho que é mesmo se é uma igreja que está no foco, né? Se está orando. Com certeza, quando a gente ministra, a gente sabe, a gente consegue sentir o clima espiritual do lugar. E vocês já sofreram algum tipo de preconceito?
Alguém, tipo, porque é uma coisa que a galera tem que ter mente aberta, né? Já. Como é que é? Vocês têm algum, assim... Já aconteceu lugares que a gente ia, de igrejas que a gente vai, e no final o pastor fala assim, gente, orem por missões, eles não estão no campo, mas... Existem missionários que estão fazendo obra, mas não tipo é o caso assim, deles. como a gente não está em Uau. missão, como que a gente não está no campo? A gente está no campo, e a gente já ouviu vários pastores Assim, falando vocês não isso, são tá. missionários, vocês são grupos de teatro, tipo Sim. isso? É Uau. mais ou menos isso. Entendi. Mas a gente ama esses pastores, a gente ama o povo de Deus. A gente Manda um abraço pra todos eles agora. manda um abraço pra você. Pra você, irmãozinho, que fez você tá assistindo esse vídeo. Não, a gente não tem crise com isso. É porque eu acho que o entendimento das pessoas mais conservadoras é que missão é alguém que viaja, que vai lá pra longe. Tá lá na África, Tá lá na dando África. comida pro pobre, Exato. né? Na Isso Na é verdade, a gente missão. tá também, né? Também, mas tem Também, gente de que uma acha forma, que é só é. isso Além missão, disso. né? Mas eu acho que o pessoal conservador não entende que a gente tá pregando a palavra através do teatro. Eles às vezes choram, se emocionam com a peça, são tocados, mas pra eles ainda assim Difícil não é uma entender, missão. né? E eu acho que uma missão é tipo, você pode fazer uma missão na rua da tua casa, assim, Sim, no com bairro certeza. dos muçulmanos aqui, ou então aonde você estiver, você consegue executar uma missão. Uma missão é ali uma tarefa que você tem a desenvolver ali Sim. com alguma ferramenta, de alguma maneira. A nossa ferramenta é o teatro, a dança, o circo, a música. São as artes para alcançar as pessoas de uma maneira que talvez as pessoas mais duras de coração não seriam alcançadas se a gente fosse Sim. falar Jesus te ama, olha, vamos pra igreja. Então, às vezes com a arte ali a gente consegue Quebrar, abrir né? portas ali Com de certeza. uma maneira muito linda. Quebra o gelo. Até porque quando a gente convida alguém pra assistir a peça de vocês e não é cristão, é bem mais assim, tranquilo. É uma A ferramenta aceitação muito boa. é muito melhor. Eu acho que em si hoje não, acho que sempre. A gente nunca se preocupou com preconceito ou com preconceito. Né? O Unicef tem um conceito muito formado e é firme aquele conceito, né? Quer salvar vidas, quer apoiar a viúva, sustentar o que precisa. Então acho que isso é bem claro para o Unicef, é um conceito, né? Isso é um conceito do Unicef e preconceito também a gente pouco se importa. Encerrar, a gente queria desmistificar um pouco essa questão das coisas que acontecem nos bastidores, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com a mídia, muitas pessoas pensam que tudo é perfeito, né? Que é você simplesmente ir lá, apresentar e pronto, é isso, né? Esse é o único trabalho que você tem, mas as pessoas não sabem o sofrimento, o preço que você tem que pagar. Assim como eu e Felipe, muitas pessoas não sabem, mas nós largamos tudo para estar aqui hoje fazendo a obra de Deus. Deus tem um chamado nas nossas vidas com a juventude dessa geração. E assim como vocês, não deve ser fácil, né? Só Deus sabe muitas vezes o que vocês têm que passar para poder estar aqui, ou onde vocês estiverem fazendo aquilo que Ele chamou vocês. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco isso pra gente poder encerrar o vídeo e de uma certa forma encorajando, porque como eu falei, essa questão de desmistificar, as pessoas acham que o cristianismo tem que ser aquela vida perfeita, onde não há o sofrimento, mas é uma mensagem completamente falsa, porque Jesus veio para sofrer por nós. É o contrário, né? Então as pessoas acham que fazer a obra de Deus hoje em dia, você tá alegre, você tá feliz, Deus te prosperar, a sua família tá restaurada, e não, muito pelo contrário, muitas vezes você vai ter que passar por tudo isso para que a glória dele seja manifesta na nossa vida, né? Então eu queria que vocês compartilhassem isso um pouco, vocês nessa área, e encorajar a nossa juventude a engajar no reino e na obra de Deus. Eu acho que acima de tudo a gente tem que manter o relacionamento com Deus, né? Sim. A chama do amor a Deus acesa, porque quando a gente tem esse relacionamento com Ele, Deus ele abre os nossos olhos, Deus ele fala com a gente de uma forma que antes a gente nunca tinha ouvido falar, assim, Sim. tipo, renunciar, abrir mão de uma vida que eu tinha antes pra viver o que eu vivo agora, tipo, viajando o mundo todo, às vezes se torna mais prazeroso do que difícil, porque Deus ele sempre vem pra consolar. Sim. Quando a gente sente saudade de casa, a gente sempre encontra força em Deus. Sim. Se a gente mantém um relacionamento com Ele. Sem Ele ia Com ser certeza. tudo mais difícil, realmente. Com certeza. Mas pra mim, assim, é sempre muito prazeroso. Eu sempre falo, eu amo fazer peça de teatro e principalmente pra evangelizar.
foi uma ferramenta que Deus me deu, que eu sempre quis pregar a palavra de Deus, mas eu não sabia como, porque eu sentia muita vergonha. E quando eu encontrei esse ministério, eu falei, uau, esse é o meu lugar. Que legal. E sair da minha casa e viajar a outros lugares, a gente já passou por muita coisa, de dormir no chão, de comer qualquer coisa, ou de às vezes não ter a comida, porque a gente tá numa cidade muito pequena e não tem nada aberto, não tem o que comprar naquela hora, mas com Deus tudo sempre fica muito mais prazeroso, porque fazer a vontade dele e com ele, Sim. acho que não tem muita... Eu acho que essa questão de luta, ela é muito... É exatamente isso que a Leila tá falando, assim, que a gente... As lutas, quando a gente tá firmado na palavra, quando a gente tá firmado na presença de Deus, na verdade, a luta, ela deixa de ser uma coisa de sofrida na tua vida, né? Ela acaba se tornando uma coisa que te fortalece, né? Sim. Que te traz pra mais perto do Senhor. Com certeza. Então, eu acho que mais do que tudo, assim, né? O nosso desejo é de ver pessoas firmadas na presença do Senhor, Sim. né? Então, a nossa palavra para as pessoas que estão nos assistindo é nesse sentido, assim, de estar firme na presença do Senhor, né? Porque, na verdade, é dele que flui. Ele é a fonte de todas as bênçãos, né? Então, é ele que nos dá o sustento, seja o sustento emocional de saudade de casa, seja a provisão, questão de financeira, né? Que a gente tem gastos, a gente tem coisas que a gente precisa para viver e tudo. E, na verdade, tudo provém dele, né? O que a gente acha que é espiritual e o que a gente acha que é não espiritual, digamos, na verdade, tudo provém dele, né? E o interessante é que, assim, é certo que tem vezes que a nossa alma grita, tem vezes que a nossa carne quer falar mais alto, mas que a gente quer retroceder, mas sempre o Espírito Santo vem naquela hora e fala, epa, peraí, A não palavra vai de Deus voltar diz atrás. que é na fraqueza do meu ser que se manifesta o seu poder. Exatamente. Então acho que é por isso que a manifestação do Espírito Santo é tipo quase assim visível quando vocês estão ministrando. Né? A gente está muito feliz de ter recebido vocês, principalmente aqui no Canadá, no nosso ministério, na Assembleia de Deus Missão, na nossa casa, aqui no nosso cenário, aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a juventude, para os jovens que vão assistir. Amém. E você não deixa, jovens, de compartilhar com alguém esse vídeo, essas bênçãos aqui, que eu tenho certeza que Deus vai continuar usando eles muitos anos ainda e muitos anos. Amém. Esse é só o começo Amém. daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E eu queria pedir uma coisa para vocês dois, o casal. Que vocês cantassem algo, só um trechinho, pode ser 20 segundos, de algum louvor. Gente, eles têm uma voz, eles são uma bênção. Eu queria que vocês cantassem algo, qualquer um louvor, assim, qualquer coisa. Não há nada igual, nada melhor. Mentira! Esse aí é eu e a Larissa cantando. Pode fazer sério, pode fazer de verdade, que todo mundo aqui no Canadá já viu. Tá bom, Pode ser essa mesmo, pode ser essa a irmã mesmo. Larissa vai tocar então. Vai, vambora. Oh, meu Deus. Tá terminando. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei do mais
contratarem a nova banda aqui que vai estar fazendo mó Maior sucesso aqui em Toronto e Nós região. somos dos 3! Mississauga. Tô brincando. Galera, que pena que tá terminando. Eu só quero. Deus abençoe vocês. Foi top. Vocês que acompanharam. Vamos dar um beijo pra todo mundo, gente. Um beijo no Tamo Junto! Vai ser um making off depois, assim, porque eu vou fazer um extra, mas vai deixar bem legal. Conseguimos. Garotas que estão procurando um varão, eu vou subir a hashtag. Vixe. Eu vou subir a hashtag. Casa nós. Hashtag. Augusto, ok? E esse menino aqui que tem uma voz de locutor. Fala oi pra galera aqui. Fala o seu nome pra galera. Parece aquele trem que você pega lá em São Paulo. Aquele trem que você pega lá em São Paulo. Além seu braço. Gente, então aí, ó, deixa a sua mensagem pra quem quer ir no varão. Não vou dizer um varão perfeito, mas um varão Imperfeito, mas a caminho da perfeição. Ah, moleque, já viu o ponto, ó. Você fica aí não falando nada? Galera, Deus abençoe vocês aí, nóis. Brincadeirinha! Pegadinha! Muito fofo, muito massa, gente. Nossa, a gente tem trabalho lindo, hein? Gente, tá de cara. Isso aí eu quero falar. O canal é só meu. Não, nunca falei que você quer ser aparecido. Às vezes você fala mais. Pegadinha. Galera! Pegadinha. Viu como é difícil? Entrar nessa vida, né? Nessa vida missionária. Porque é muito legal. Entrar nessa vida ficou tipo cadeiro, né? Lembra do crime? Desculpa. Caraca, 8 anos. 8 anos. Tem outros projetos que ele trabalha. Nós temos um. Oi, gente, peraí. Claro. Posso falar assim? Podemos falar assim? Não, deixa eu ver. Claro, podemos falar assim. Solta a perna, solta a perna, solta a mão.